Olá a todos. Bem, para dar continuidade ao conteúdo de Nova Ordem Mundial, falaremos agora sobre os blocos econômicos. Blocos econômicos que, embora o mais importante de todos, a União Europeia, tenha sua origem lá após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos blocos eles surgem e ganham cada vez mais força e cada vez mais capacidade de integração nessa nova ordem mundial após a Guerra Fria. Bem, isso porque os blocos econômicos estão completamente ligados à globalização. Os blocos econômicos representam a regionalização da economia globalizada. Como assim? Explicando melhor. O processo de globalização acabou intensificando as trocas comerciais que existem entre os diversos países do mundo. Ponto. Isso vai se desdobrar de duas maneiras para ajudar a criar os blocos econômicos. Em primeiro lugar, a concorrência se torna global. A concorrência se tornando global, os países têm a necessidade de se proteger em conjunto dessa concorrência globalizada, se proteger regionalmente dessa concorrência globalizada e, além disso, de garantir maior facilidade de entrar em alguns mercados. Além disso, há nessa globalização maior quantidade de acordos comerciais feitos entre os países. E os blocos econômicos surgem justamente para poder facilitar esses acordos, criando acordos econômicos, comerciais em conjunto. Então a regionalização ela é um desdobramento da globalização. É por isso que nessa economia globalizada a gente percebe que o surgimento e o fortalecimento dos blocos econômicos é um processo cada vez mais importante, justamente para poder fazer os negócios, para poder adquirir mais acordos comerciais e para poder expandir os mercados das empresas oriundas de determinado país. Bem, esses blocos econômicos eles se formam a partir de vários estágios. Esse slide ele vai demonstrar um caminho que é o caminho que vai ser seguido por cada bloco econômico no sentido da menor integração para a maior integração. Na verdade, são poucos os blocos que conseguiram até hoje caminhar dentro desse processo de ampliação dessa integração. Um primeiro estágio é o que a gente chama de zona de livre comércio. É um estágio no qual os países dentro do bloco eles tendem a incentivar o comércio entre eles através da redução e eliminação das tarifas alfandegárias. Ou seja, o comércio dentro do bloco é facilitado, pois não há tarifas de importação de mercadorias. As mercadorias circulam dentro do bloco com maior liberdade. Essa é uma zona de livre comércio. Em um estágio seguinte, a adoção de uma tarifa externa comum. Aí é o que a gente chama de união aduaneira. O que é essa tarifa externa comum ou TEC? É quando todos os países do bloco adotam o mesmo tipo de protecionismo, as mesmas tarifas alfandegárias para o que vem de fora do bloco. Exemplo: dois países pertencem a uma união aduaneira. Eles vão adotar a mesma tarifa para comprar mercadorias de um país que não pertence a essa união aduaneira. Então, aquele produto que vem de outro país vai pagar o mesmo imposto para entrar em qualquer país dentro desse bloco. Então, a ideia é abrir o mercado intrabloco e fazer um protecionismo comum em relação ao que vem de fora do bloco. O terceiro estágio é um estágio que até hoje apenas a União Europeia conseguiu atingir, é o chamado mercado comum. Nele a gente observa que há o que a gente chama de 4 liberdades. Quais são as 4 liberdades? Uma livre circulação de pessoas, uma livre circulação de capitais, investimentos, por exemplo, livre circulação de mercadorias, algo que já era previsto na União Aduaneira, e também uma livre circulação de serviços. Essas são as 4 liberdades dentro do chamado mercado comum. No caso da União Europeia, por exemplo, as pessoas podem circular livremente, basta ter um passaporte europeu. Elas podem entrar e sair de qualquer país no âmbito da União Europeia. A mesma coisa acontece com capitais, mercadorias e também com serviços. Além disso, há uma convergência da legislação entre os países membros.
Na União Europeia, por exemplo, existe o Parlamento Europeu que cria legislação e essa legislação vai ajudar a nortear as legislações nacionais. Exemplo, lá na União Europeia, no âmbito da União Europeia, existe a política agrícola comum. Essa política agrícola comum, ela vai nortear a política agrícola de cada um dos países que fazem parte da União Europeia. Então, por exemplo, a legislação trabalhista, a legislação produtiva, a legislação social, é, vários tipos de legislação diferentes são norteados por documentos comuns que são feitos no âmbito continental, digamos, no âmbito do bloco. Então há uma convergência dessa legislação entre os países membros. O estágio seguinte, também é um estágio que apenas a União Europeia conseguiu atingir, é quando ocorre uma união econômica, política e monetária. Essas instituições supranacionais, eu falei do Parlamento Europeu, mas tem também o Conselho de Ministros, tem também o Tribunal de Justiça, tem também o Banco Central Europeu. Essas instituições são fortalecidas. Cada vez mais a gente percebe uma redução da soberania nacional e um fortalecimento da integração regional através do fortalecimento dessas instituições supranacionais, que estão acima da escala da nação. E também a adoção da moeda única. No caso da União Europeia, por exemplo, o euro é a moeda única de parte dos países que pertencem ao bloco. Um último estágio de evolução é a integração política e econômica total. Nesse caso, há uma diminuição e uma posterior eliminação da soberania nacional em prol da integração regional. Em outras palavras, os países eles vão atribuindo cada vez mais para as instituições supranacionais a responsabilidade de criar legislações, de executar essas legislações e até mesmo de julgar, no caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça. Então, com isso, os países eles vão perdendo a sua soberania em prol de uma integração maior em âmbito regional. E, claro, para que isso ocorra, as instituições supranacionais elas são sobrepostas à política nacional. Por exemplo, no caso da União Europeia, nós temos a Constituição Europeia. Essa Constituição Europeia ela é feita de maneira que todas as constituições nacionais elas tenham que concordar com o que é dito na Constituição Europeia. Portanto, cada vez mais nesse sentido, nesse caminho que é seguido, desde lá da zona de livre comércio até a integração político-econômica total, a gente percebe uma redução gradativa da soberania nacional em prol de uma integração regional cada vez mais forte. Bem, entretanto, há uma grande dificuldade em se manter, sobretudo economias tão diferentes, pertencendo ao mesmo bloco. O mesmo bloco que, inclusive, cria legislações monetária, fiscal, bastante semelhantes. E a gente acabou vendo isso de forma bastante clara na crise econômica de 2008. É uma crise que começou nos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano, que passava por uma grande bolha, atingiu o mercado financeiro também dos Estados Unidos, e quando atinge os principais bancos da maior potência econômica mundial, essa crise acaba se espalhando, se desdobrando por todo o planeta, nesse mundo globalizado. E ela vai atingir em cheio a Europa, sobretudo os países da chamada zona do euro. Qual que era a dificuldade? Algumas economias muito diferentes, como por exemplo Alemanha e Grécia, estamos falando de economias bastante desiguais, elas adotavam a mesma moeda, com a mesma valorização. Elas tinham meta de dívida pública semelhantes. Elas tinham uma política econômica e fiscal semelhantes. E são economias muito diferentes. Isso acabou criando um grande endividamento de alguns países na Europa, sobretudo aqueles países que ficaram em conjuntos denominados como PIGs, uma alusão ao termo porcos em inglês. P de Portugal, I de Irlanda, I de Itália, G de Grécia e S de Espanha em inglês. Então esses países, os PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, foram países que se endividaram muito além do teto estabelecido, muito além do que deveria ser razoável,
E isso acabou contaminando todas as economias da zona do euro. E o interessante é que essa crise ela vai atingir em cheio a Europa, depois de atingir os Estados Unidos, e daí ela vai se espalhar por todo o mundo. E de certa forma a gente vê um desdobramento muito importante já na década de 2010, que é quando essa crise ela atinge a África e também alguns países do Oriente Médio. E acabou agravando uma situação política bastante complicada nessas regiões. Alguns países, inclusive, passam por guerras civis durante esse período. E isso acaba deflagrando um grande fluxo de imigrantes para a Europa, que nesse momento já está se reerguendo da crise, de certa forma. Então a população fugindo de uma crise bastante importante, fugindo de guerras civis na África e também no Oriente Médio, no caso da Síria, por exemplo, essa população migra para a Europa. Isso acaba criando uma crise migratória muito grande que ajudou a, de certa forma, criar uma cisão no bloco europeu, uma vez que a União Europeia e alguns países se tornam favoráveis a uma maior flexibilização para acolher os imigrantes, enquanto alguns setores mais nacionalistas, alguns setores mais conservadores, são contrários a isso, contrários a essa flexibilização para a entrada de imigrantes. E esse processo acabou azedando bastante a relação que havia entre o Reino Unido e a União Europeia. Alguns setores mais conservadores da sociedade e da política do Reino Unido, contrários à determinação da União Europeia de acolher os imigrantes pelo Reino Unido, isso acabou ocasionando uma grande discussão interna sobre se valeria a pena ou não que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Foi convocado um plebiscito, isso ainda em 2016, e esse plebiscito ele acabou tendo como resultado a vitória daqueles que eram favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia. Isso foi lá em 2016 e nesse ano, 2020, houve a conclusão desse processo, depois de vários anos de negociação, depois de 3 primeiros ministros no Reino Unido. Começou com David Cameron, depois passou por Theresa May e agora Boris Johnson foi o primeiro-ministro que conseguiu estabelecer o acordo com a União Europeia para poder sair, para a saída do Reino Unido. Bem, fiquem de olho no canal, muito em breve novas aulas sobre o conteúdo, as próximas sobre esse conteúdo de nova ordem mundial e globalização serão justamente sobre a revolução tecnológica a partir da década de 70 e a sua relação com a globalização contemporânea. Um abraço.